O tio e o sobrinho mais famoso da Bíblia. Hoje nós vamos falar a surpreendente e incrível história de Ló e Abraão, um laço muito famoso e incríveis histórias que se originaram dela. Se você quer aprender e saber mais sobre a história de Ló e Abraão, fique até o final desse vídeo. Fala galera, eu sou o Igor, sou formado em Teologia, atualmente pós-graduando em Teologia Reformada. E hoje você está aqui no meu canal para aprender fatos impressionantes da Bíblia sobre a vida de Abraão e Ló. Se você ainda não é inscrito no canal, é muito importante que você se inscreva aí embaixo, ative o sininho para receber a notificação dos próximos vídeos imperdíveis que estão chegando por aí. E ao final desse vídeo, se você gostar, deixe o seu like. A qualquer momento do vídeo você pode pausar, pode comentar, pode fazer anotações. Fique bem à vontade. Vamos lá então aprender um pouco mais sobre a história de Ló e Abraão. Isso, gente. Abraão e Ló eram tio e sobrinhos. Isso mesmo. Para você aprender um pouco mais sobre a história de Abraão, é importante que você leia Gênesis capítulo 13, versículo 1 ao 13 e Gênesis capítulo 14. Ambos na peregrinação. Tem um vídeo meu aqui falando sobre Abraão. Não sei se eu vou subir primeiro o vídeo de Abraão ou esse vídeo aqui. Mas de qualquer forma eu vou correlacionar. Tem um também sobre as 10 provas de Abraão. Então eu vou deixar o link aí na descrição para você que quiser aprender mais sobre a vida de Abraão. Dá uma olhada lá na descrição que tem uns vídeos bons no canal falando sobre a vida de Abraão. Hoje nós vamos falar um pouco mais sobre Abraão e seu sobrinho. Então Abraão, nas inúmeras viagens dele, na peregrinação, Abraão também leva o seu sobrinho Ló. E eles ambos vão ser abençoados. Esse é um fato impressionante sobre a vida de Abraão, né? Não só Abraão, mas todos aqueles que estavam ao lado dele, todos aqueles que o acompanhavam, eram abençoados também. E, inclusive, o seu sobrinho Ló. Porém, contudo, entretanto, todavia, muita gente fala que Gênesis é o livro de casos de família, porque tem muitas brigas e muitos problemas, pontos positivos também, coisas boas também, mas inúmeras discussões familiares. E como toda família tem briga, tem discussões e tem, vamos dizer assim, diferenças, Ló e Abraão também tiveram suas diferenças. O que acontece é que Abraão era um cara pacífico, uma pessoa que buscava abençoar as outras pessoas. Nós vemos isso não só com Ló, mas nós vemos isso com os anjos que estão passando na terra de Abraão. Que Abraão os recepciona, Abraão encara eles como viajante da comida, da água. Então Abraão recepciona e abençoa eles. E eu não falo só esses anjos, nós vamos ter inúmeras passagens positivas sobre a vida de Abraão. E Abraão, por ser uma pessoa pacífica, uma pessoa que ama seu sobrinho e uma pessoa que pensa diferente, ele não quer briga, ele não quer rixa. Então Abraão ele fala: olha Ló, escolhe qual lado você quer ir. Escolhe para onde você quer ir, qual lado você quer, porque os pastores de Ló estavam brigando com os pastores de Abraão. Estava havendo uma discussão, estava havendo uma dissensão. E Abraão ele dá essa oportunidade para Ló escolher qual parte das terras que ele queria. Qual parte das terras ele queria. E Ló não era bobo, Ló escolheu a parte que era mais verdejante, a parte que aparentava ter mais lucro, a parte que aparentava ser mais lucrativa, que eram as campinas de Moabe. Porém, tem um porém. As campinas de Moabe ficavam próximas a Sodoma e Gomorra, duas cidades ímpias, duas cidades mundanas, duas cidades corruptas e violentas. Então, a Ló com certeza não sabia disso. Porém, contudo, né?
ao mudar-se para a cidade, olha que fato impressionante, ao mudar-se para a cidade de Moabe, né, para os Campinas de Moabe, perdão, Deus vai abençoando ele vai prosperando também. Como eu já te falei, né, as pessoas que seguiam Abraão também eram abençoadas. Então Deus vai prosperando, Deus vai abençoando, Deus vai prosperando, Deus vai abençoando. E o que acontece? Ló, ele tem que estender as suas terras até Sodoma e Gomorra. Ele vai estender o seu acampamento, as suas tendas, a extensão. Você pode examinar Gênesis que você vai comprovar e vai ver que tudo aquilo que eu estou falando é verdade. Ló, não foi inicialmente para Sodoma e Gomorra. Ele foi chegando, ele foi estendendo as suas terras, a extensão das suas terras até Sodoma e Gomorra. Com isso, ele deixa de morar nas Campinas de Moabe para morar nas terras de Sodoma e Gomorra. E aí que vai acontecer o problema, porque Ló, apesar de ter uma discussão, ter tido uma dissensão, apesar de ter apenas visado lucro, ele era um cara reto, ele era um cara justo, ele era um cara assim que tinha princípios, que servia o mesmo Deus de Abraão. Inicialmente, a Bíblia nos dá a entender indiretamente que Ló servia ao mesmo Deus que Abraão e que Ló era um homem fiel. Tanto que Abraão, quando ele vai interceder, se tiveres tanto 10 justos, se tiveres 5 justos, para interceder para Deus não destruir Sodoma e Gomorra, olha outra prova que Abraão queria abençoar as pessoas e era benevolente. Ele intercede por Sodoma, uma cidade totalmente corrupta, uma cidade totalmente afastada dos caminhos de Deus, e Abraão não pede a destruição deles, não pede, não, livra só meu sobrinho, não. Ele pede para que Deus salve toda a Sodoma. Vamos ver a diferença aqui de Abraão, da postura de Abraão. Então, voltando para Ló, quando Abraão ele vai brigar, interceder, ele acaba falando, né, que ele estava querendo dizer que o sobrinho dele, que era justo, morava lá em Sodoma. Então Deus vai lá resgatar Ló. Então nós vamos ver que a história de Abraão e Ló estão conectadas. E outro fato interessante é que Ló chegou a ser capturado uma vez. Vocês veem que Deus já estava avisando ele, né, do lugar que ele estava se metendo. Ló chegou a ser capturado em um episódio e Abraão reúne um exército de aproximadamente 318 homens. Nós vemos que Abraão não só tinha pastores, ele tinha um exército, ele tinha guerreiros, seguranças à sua disposição. Ele reúne um exército e não só tinha, ele sabia de estratégia de combate. Está implícito no texto. Abraão ele monta uma estratégia, reúne um exército e vai resgatar o seu sobrinho. Olha mais uma vez a benevolência e o amor de Abraão para com Ló. Ele amava o seu sobrinho de uma tal forma que ele monta uma equipe de resgate para resgatar, para buscar Ló. E aproximadamente a distância que ele vai percorrer é uma distância de 320 a 400 quilômetros. Olha a logística que Abraão deveria fazer para percorrer essa distância e alcançar Ló. Porém, isso não impediu Abraão de ir ao resgate de Ló. E coincidentemente, essa guerra, essa peleja que Abraão venceu, foi a peleja que ele encontrou Melquisedeque. Após o final da peleja, tinha-se um costume, se você for ver filmes templários, filmes medievais, filmes de época, você vai ver que sempre ao final de um combate, uma guerra, tinha-se o final do rei ou do comandante dividir os despojos, dividir as riquezas na batalha. E Abraão, quando ele vai pegar as riquezas, os despojos da batalha, ele vai encontrar com Melquisedeque, o rei de Salém. Então ele vai dar o dízimo para Melquisedeque. Aqui nós vamos ver a primeira vez a palavra dízimo. Nós vamos ver a primeira oferta de dízimo na Bíblia. E Abraão, ele vai ser abençoado, vai confirmar essa bênção sobre a vida de Abraão nesse fato do dízimo. Muita gente, e agora falando sobre dízimo, né, não quero entrar em teologia, mas muita gente fala que o que comprova que o dízimo deixou de existir é o fato de o dízimo ser algo da lei.
E nós não temos aqui a lei mosaica ainda estabelecida. Nós não temos a dispensação da lei, muito menos, né, para aqueles que são dispensacionalistas, nós não temos a dispensação da lei. Mas para você que não é dispensacionalista, nós não temos o estabelecimento da lei como normativa. A lei ainda não existe, a lei mosaica. Então não existe a instituição do dízimo. Abraão dá o dízimo fora do estabelecimento da lei. O que me faz entender que o dízimo ele não deixa de ser anulado pela graça. Vamos dizer assim, por estar na graça você precisa de... Você não é obrigado... Teve um cara que uma certa vez falou, então se você dá o dízimo você está errado, porque você se cumpre uma parte da lei tem que cumprir toda ela. Não, não. Entenda a mesma coisa, o dízimo não é um estabelecimento da lei. Inclusive isso aí de cumprir a lei é uma história para outra conversa e para um outro canal que nós temos, que é o Geração de Samuel. Eu vou deixar o link aí na descrição, tem muitos vídeos interessantes lá. Você que está aqui, está passando por aqui, ainda não conhece meu outro canal, que é mais voltado para a teológica, palestras e palavras, até reflexão, dá uma olhada lá que você vai ser edificado. Vou deixar o link aí na descrição. Então, isso é história. Nós vamos ver que Abraão é um cara à frente de seu tempo, não tem ainda nenhuma normatização sobre dízimo, nem existe ainda, né, essa prática de dízimo, nem existia um tabernáculo propriamente dito, só que Melquisedeque, que era rei e sacerdote em Salém, passa ali, né, e Abraão tem contato com ele e Abraão vai dar o dízimo para ele, reconhecendo Melquisedeque como uma autoridade espiritual. Gente, se você não gostou, se você quer saber mais sobre essa situação de história de Melquisedeque e Abraão, comenta aqui embaixo. Mas o foco nosso não é esse, o foco nosso é entre a história de Abraão e Ló. Então nós vamos ver que esse tio e sobrinho, eles tinham conexões, eles andavam juntos e Abraão constantemente defendia o seu sobrinho. Infelizmente a história de Ló não terminou muito boa. A sua esposa, saindo de Sodoma, olhou para trás e virou estátua de sal. As suas duas filhas, quando ele chegou nas campinas de Moabe, embebedaram seu pai e tiveram um ato incestuoso com ele, gerando filhos e filhas. Então, nós vamos ver que a história de Ló não terminou muito bem, porque o fato dele querer riquezas e se aproximar de Sodoma e Gomorra acabou, vamos dizer assim, corrompendo a esposa, as filhas dele e deixando ele cego para muitas coisas que estavam acontecendo na casa dele. Isso me faz entender que não adianta a gente ganhar o mundo todo e perder nossa alma ou nossa família. Gente, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você quiser estudar a Bíblia junto comigo, eu vou deixar um link na descrição de um curso que eu estou abrindo de hermenêutica, que você vai estudar o passo a passo da interpretação bíblica. Histórias como essa você vai aprender a interpretar comigo, estudar comigo do zero ao avançado. Dá uma olhada aí na descrição, vou deixar lá. E é isso aí, gente. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Não esquece de se inscrever e deixar seu like. E se quiser nos ajudar, compartilhe. Deus abençoe sua vida. Graça e paz.